Os milagres da tecnologia atual, sobretudo nesta época de coronavírus, em que todos estamos mais próximos, mas à distância, permite-nos fazer provas em simultâneo, como que agora vamos iniciar. Somos quatro, vamos provar três vinhos. O terroir de origem é o interior do Alentejo, mais para a zona sul, já vamos ficar a perceber qual. O Nuno Pires está a algures em Ponte Lima, eu estou no Porto, o Renato e o Neves e o Luís Margaça estão então nesse tal Alentejo. Que Alentejo é esse? É o Alentejo de Pias? O que é que esse Alentejo tem assim de tão extraordinário face aos outros terroirs da região? Nós estamos em Pias, no concelho de Serpa. É um Alentejo profundo, não é? como se costuma dizer, muito próximo da fronteira, uma zona muito quente. Estamos muito próximos da localidade onde se atingem as temperaturas mais altas do país. Não é? A margem esquerda do Guadiana, onde nós nos localizamos, é caracterizada por solos calcários. Alguns férteis, outros nem por isso, onde o calcário está mais à superfície. Mas isso reflete-se nas nossas uvas, nos nossos vinhos e também na qualidade da nossa produção. Portanto, quanto me parece ver, Renato, aí do seu lado esquerdo está um corte de solo? É um corte de solo, é um corte do nosso solo. Representa mais ou menos 80% dos solos da herdade da família Margaça. Podemos ver aqui uma camada de um barro vermelho. Os solos são solos mediterrâneos, por isso temos uma camada de barro vermelho com algumas pedras, com alguma rocha calcária, e dependendo das zonas, se forem mais baixas ou se forem mais altas, temos o calcário pode estar a 20 centímetros, como a 50 centímetros, 60 centímetros, dependendo das zonas. Mas é mais ou menos isto que temos em quase toda a propriedade. Luís, antes começamos a provar os vinhos, ia-lhe pedir para nos contar o projeto da família Margaça ligado aos vinhos. Ok. O projeto da família Margaça é um projeto já um pouco antigo, porque nós começámos em 1973. Nesta altura, o país era muito diferente, tudo era muito diferente. E tudo começou com o meu avô. O meu avô, curiosamente, não é aqui do Alentejo, ele é de Torres Vedras, de Runa. E durante toda a sua vida sempre foi muito empreendedor. E então a primeira fase da sua vida começou como tanoaria, era tanoeiro, com os seus irmãos, e nesta vida de tanoeiro ia fazer tanoaria para várias adegas em todo o país, e foi assim que foi começando a conhecer o norte, o centro, o sul, e eventualmente mais tarde foi desafiado a tirar o curso de adegueiro na Adega Cooperativa dos Portos, e na sequência disso, tendo tido uma boa prestação e tendo sido quase uma coisa inata nele de saber provar vinhos e fazer vinhos, foi desafiado a ir para um projeto em Ferreira do Alentejo, onde ficou a gerir um armazém de vinhos. E nessas voltas e nesse trabalho deu-se conta do potencial do Alentejo como uma zona muito boa para a produção de vinho. E então mais tarde juntou-se a dois sócios, dois business angels, e os três compraram então a adega e 800 hectares da herdade que temos hoje. No entretanto, agora são 700, porque o projeto da EDIA, que é muito bom, expropriou-nos 100 hectares e agora temos uma barragem dentro da herdade. Mas então tudo começou aqui em 73, ele e os dois sócios adquirem a propriedade e a adega, e começa aqui então a Sociedade Agrícola de Pias. Não ficou com o nome de nenhum dos três sócios, ficou com o nome Sociedade Agrícola, mas este nome ainda se mantém hoje, mas a empresa é privada e é uma empresa familiar e ficou na posse do meu avô, porque, vejam, eles em 73 criam o projeto, em 74 é o 25 de Abril, então em 74 eles são ocupados. A herdade é ocupada, a adega é ocupada, ele mantém ainda ainda fica muito em Pias, porque ele tinha uma casa em Pias, mantém de perto a presença na adega, mas eventualmente é também obrigado a sair e nessa altura desloca-se
com a família, com a minha avó, para Serpa, onde estão a viver, até todo o tumulto passar. Mais tarde, com a Lebreda, no início é então devolvida à adega e parte da propriedade, então volta tudo aos trabalhos, e no final da década de 80, então, recebemos a segunda parte da herdade e continuamos a fazer todas as coisas que já terão a ser feitas, que era o olival tradicional, as vinhas, outro tipo de culturas, e avança tudo com a mão dele, porque ele estava sempre em todo lado. E uma coisa curiosa é que ele não entendia o conceito de férias. E é espiada porque a minha mãe contava-me isto: o teu avô, nós íamos para férias para o Algarve, e ele ao fim de 2 dias tinha que vir para cima porque ele não estava descansado e estar sem estar a ver a vinha ou sem estar a ver a adega, para ele era uma coisa que deixava-o muito irrequieto, e então ele vinha para cima e quase não ficava de férias com a família, e então foi um bocado assim. Só antes ainda de provarmos os vinhos, a evolução mais recente leva-vos a criar uma nova gama de vinhos, família Margassa. Concretamente, o que é que pretendem com esta nova gama de vinhos? É, no fundo, criar um produto, calculo eu que diferente, e sobretudo procurar uma descolagem perante a parte, digamos assim, de maior volume? É exatamente isso. Eu agora vou estar a falar na Bag-in-Box Margassa, e esta gama e esta imagem vem muito por aí, vem muito por causa disso. Porque vejam, o nome da família está no produto de entrada, de gama de entrada, o que normalmente não faz muito sentido, não é? E é o produto que vende mais, sim senhor, mas nós queríamos com esta nova gama honrar o nome da família e também honrar Pias. Estamos aqui a lançar uma categoria e uma gama de vinhos que é uma melhoria ainda maior daquilo que nós já temos, porque a nossa bag-in-box é bastante boa e os nossos vinhos são bastante bons, mas era preciso haver aqui um destaque e haver aqui marcas mais elegantes e de uma melhor imagem, e para isto ajudou-nos bastante uma parceria que tivemos com a Rita Rivotti, que realmente fez aqui um trabalho muito bom, e o objetivo era mesmo esse, era sairmos um pouco, destacarmos para um segmento superior. Daí a criação desta gama Família Margassa, com estes vários vinhos que vamos provar agora. Renato, se quiser acrescentar alguma coisa. Eu queria só andar um bocadinho atrás, e esta questão que o Zé João colocou do salto para estas marcas vem muito do trabalho que tem sido feito nos últimos anos, desde 2015. Esta preocupação de descolar um bocadinho do volume e ir para trabalhar vinhos mais de nicho, não é? menos volume, surge por necessidade. Há um potencial intrínseco, não é? No terroir e na qualidade qualidade da matéria-prima, mas surge a necessidade porque, vamos ver, nós estamos no Alentejo. Eu conheci o Luís na essência do vinho em 2015 e já vínhamos falando sobre esta necessidade, que era o Alentejo nessa altura atravessava um período de baixas produções e de seca, o que para quem tem a produção assente em bag-in-box acaba por ser um bocadinho ingrato. Pelo baixo valor do produto, pelo baixo valor do litro. Então, quando as produções estão baixas, é bastante grave ter uma produção baseada em bag-in-box. E aí vem a necessidade de termos um mercado de garrafa valorizado para conseguirmos colmatar isso. Não é? Quando as produções são altas, estamos todos bem. Quando as produções são baixas, a verdade é que as coisas complicam-se. E então surge todo um movimento de reestruturação da empresa para chegarmos ao dia de hoje. Não bastava só darmos uma nova cara aos vinhos, podíamos ter telefonado logo à Rita em 2015 ou em 2016, mas a verdade é que os pilares ainda não estavam construídos. Era preciso reformular toda a produção agrícola, começar pelo início, modernizarmos a nossa exploração agrícola, pensarmos em novas culturas que pudessem dar uma almofada segura ao projeto,
pensarmos em modernizar os nossos equipamentos, em reformular os nossos parques de máquinas, os nossos métodos, as nossas formas de registar, a nossa organização. E isso começou tudo no campo com restauração das regas das vinhas, a reestruturação dos tratores, da maquinaria, adquirimos maquinaria de precisão, pronto, tudo isso para conseguirmos ter consistência e garantirmos a qualidade do produto. Depois virámos para a adega, na adega também foram feitos vários investimentos nesse sentido e finalmente em 2018 começámos a olhar para a imagem dos vinhos e para os perfis. Na Vindima 2018 foi a Vindima que marcou mais a viragem no perfil de vinho, a vocação de determinados talhões para determinados perfis. E em 2019 o trabalho da Rita Rivotti para dar cara a todo este movimento que começou a ser feito lá atrás. Então começaste com o Vinha do Furo. Quem quer começar então a falar sobre este vinho? Bom, Vinha do Furo Tinto é a entrada desta gama Família Margassa. Tem 3 castas, apesar de só 2 surgirem no rótulo. Tem Toriga Franca, Aragonês e Sousão. O que é a outra? Vocês fazem muita questão. A outra é o Sousão. É engraçado, não pode estar no rótulo por questões de certificação, apesar de ser permitido, não pode constar no rótulo. Este vinho passou por madeira, certo? Sim, este vinho teve um estágio de 6 meses, não foi logo para a barrica, foi para a barrica em julho de 2019. Eram barricas que tinham estagiado em Costas do Enxoé em 2017. Maioria barricas usadas, na grande maioria barricas usadas, e completou o estágio. Pronto, teve na barrica até dezembro e depois foi engarrafado. Este vinho do Furo é de 2018, uma vindima muito difícil, uma vindima que começou tarde, começou no final, para nós é tarde, começou no final de agosto, depois de esperarmos muito. Teve um percalço ali no início de agosto, um escaldão ali no fim de semana que nos deixou algumas castas que ainda tinham o pintor mais atrasado. Foi um ano que choveu muito e o ciclo das plantas atrasou um bocadinho e algumas, como o Sousão, ainda tinham o pintor mais atrasado e sofreram bastante com esse escaldão no início de agosto. A produção caiu bastante, ainda assim foi possível fazer vinhos interessantes, como é o caso deste vinho do Furo. Então agora vamos falar o Toriga Nacional 2018. Exato. Toriga Nacional 2018, a Família Margassa, também da Vindima 2018. O objetivo aqui nos monovarietais, para já é só este, Toriga Nacional. Esperamos até ao fim do ano ter aqui outro monovarietal para lançar. O objetivo aqui é serem, no caso deste Toriga, ser um reserva. Aliás, não é um reserva, não está certificado como tal, mas um estágio de 12 meses em barricas. Pretende-se que seja considerado nesse segmento. Pretende-se que em toda a linha, em toda a gama de monovarietais, sejam vinhos de tanino fino, vinhos elegantes e que respeitem a variedade, ou seja, que expressem a variedade, que expressem também o nosso terroir, mas que em primeira mão expressem a variedade que está lá dentro. Não é a ambição desta gama de monovarietais ter perfis diferentes que saem fora do perfil típico da casta. Aqui no nariz podemos identificar claramente as notas florais da Toriga. Nota-se também alguma complexidade, alguma canela, alguma especiaria do estágio em barrica. Aqui o objetivo nas barricas, eu sei que o Nuno estava com a pergunta sobre as barricas, já basta a língua, eu respondo já. A barrica aqui, o vinho foi para a barrica logo cedo. Não foi logo quando eu queria, mas foi quando foi possível. Foi para a barrica em dezembro, não fez a mala lática em barrica.
mas a barrica escolhida foram barricas que respeitassem a fruta. Não era o objetivo aqui dar tosta, o objetivo aqui era que a fruta fosse respeitada, a elegância que este vinho já trazia, a persistência que este vinho já trazia da fermentação, permanecesse. O que pretendi da barrica aqui foi atribuir algum volume de boca, porque realmente era um mosto muito delicado e foi uma fermentação, um vinho sempre muito delicado desde o início. Precisava aqui um bocadinho de volume e isso foi conseguido. Algumas barricas novas com esse perfil, uma tosta média, uma tosta longa, aberta, para não marcar o vinho com aromas muito tostados. E algumas barricas usadas também para conseguir esse perfil. Depois, Renato, nota-se aqui que parece-me que quando provamos o vinho, notei que parece existir aqui um trabalho ou pelo menos uma tentativa de evitar aquele perfil, às vezes algo excessivo, com que a Touriga Nacional acaba muitas vezes por se expressar, nomeadamente em regiões mais sul do país e em regiões mais quentes desse sul, e Pias em concreto poderia ser um exemplo disso. Vocês apanharam a uva um bocadinho mais cedo que aquilo que poderia ser suposto? Tiveram outro tipo de cuidado na vinificação? Como é que conseguiram com esse perfil mais fresco e menos maturado? Tudo que é projeto Família Margaça, ou seja, nesta gama, tanto no Vinha do Furo, como no Reserva, como no Touriga Nacional e noutros monovariedades que possam surgir, a filosofia, a intenção enológica é essa: é colhermos a fruta cedo. Colhermos a fruta sempre mais cedo que aquilo que seria expectável e mais cedo que aquilo que nós temos feito nas últimas décadas. Portanto, é uma abordagem um bocadinho diferente daquilo que é normal aqui e resulta nisto. Resulta em fruta intensa, em aromas muito intensos de fruta, resulta em longevidade e pode resultar também num tanino um bocadinho mais reativo. Mas nós estamos cá para deixar o vinho sair quando ele quiser, quando ele estiver pronto. Muitas vezes, quando colhemos a uva um bocadinho mais cedo, colhemos esse risco do tanino estar um bocadinho mais reativo, mas isto é um pouco como ir ao supermercado e comprarmos bananas já maduras. Depois temos de as comer logo, porque senão passa, não é? E a questão de... Sim, porque aqui consegue-se... Aqui a acidez é notória e uma boa frescura, apresenta uma boa frescura. Foi uma coisa que me surpreendeu quando abordei este terroir aqui de Pias. E toda a margem esquerda, não é só Pias, toda a margem esquerda aqui do Guadiana, do Concelho de Moura e Concelho de Serpa, a acidez da uva, quando iniciamos os controles de maturação, é sempre muito alta. Temos sempre uma acidez muito alta. A questão é que essa acidez degrada-se muito rapidamente quando naqueles dias quando começa o countdown para colher a uva, essa acidez desaparece muito rapidamente. Então, basicamente, isto não é nenhum segredo, isto é tentarmos escolher antes que essa acidez caia, porque realmente tem uma acidez potencial muito, muito boa, possivelmente devido ao calcário. O problema aqui é mesmo conseguirmos que a maturação não pare antes disso. Muito bem. Então, agora vamos ao terceiro e último vinho, o Reserva, não é? Família Margaça Reserva 2018. Aqui temos um lote de aragonês com Petit Verdot e outra vez a outra casta, o tal Solzão. Renato, o Petit Verdot é cada vez mais um segredo dos bons, embora este segredo já não seja nada bem guardado, sim, para aportar um bocadinho uma dose extra de frescura aos tintos do leite. Precisamente, muita acidez. São uvas que guardam a acidez até ao final, até à colheita. Conseguimos ter uva com concentração e com acidez em simultâneo. Às vezes são perfis são vinhos com um perfil um bocadinho austero, vinhos menos frescos, menos no nariz, menos fruta, com fruta menos intensa, mas que neste caso, neste lote Reserva 2018, é a casta que está aqui a dar a estrutura, o osso do vinho, é o Petit Verdot. Este vinho já é um vinho muito mais
estruturado, muito mais, diria também gastronómico. Bom, neste vinho entra aqui, ou seja, grande parte do lote é aragonês. Curiosamente, o primeiro talhão que vindimamos em 2018 é um talhão que normalmente vindimamos na primeira semana de agosto. Este ano, no ano 2018, foi vindimado na última semana de agosto. Foi o primeiro talhão que vindimamos. Um bocadinho por teimosia. Tradicionalmente esperaríamos mais um bocadinho, lá está, vem um bocadinho na sequência daquilo que falámos há pouco, sobre o timing da colheita. Aqui não esperámos. Colhemos este aragonês, fruta muito intensa, fruta vermelha muito intensa, um tanino reativo inicialmente, mas que na barrica amaciou e ficou extremamente bem polido. No Petit Verdot, a mesma coisa. O que normalmente não é. O Petit Verdot tem sempre um tanino muito mais presente do que o aragonês. Neste caso, estes dois vinhos estavam taco a taco com um tanino muito presente. Aqui entrou um trabalho de barrica que foi um pouco por teste, ou seja, foi a primeira vindima que orientei aqui nesta adega e não conhecia bem os vinhos, conhecia a uva porque já estava ligado à viticultura desde 2016, mas em termos de vinificação ainda não tinha esse know-how e foi preciso adquirirmos várias barricas, várias cenorias francesas e várias tostas, vários grãos diferentes e foi preciso colocar, ou seja, as várias castas, os vários talhões em barricas distintas para conseguir perceber como é que os vinhos reagiam a essas barricas. Depois, no final, o que aconteceu foi que os lotes foram feitos barrica a barrica, foram selecionadas as barricas que se relacionavam mais com o perfil que nós queríamos obter. E a verdade é que fiquei muito surpreendido. Aliás, não foi grande surpresa, mas muitas vezes procura-se barricas com menos tosta, que preservem mais a fruta. Neste caso, barricas com tosta alta resultaram melhor, com tosta média alta, médio mais, porque os vinhos realmente tinham uma fruta muito intensa e tinham acidez. E essas barricas de tosta alta conseguiram segurar muito bem essa acidez sem marcar muito. E é tudo madeira nova? Aqui é tudo madeira nova. Aqui é tudo madeira nova. No reserva é tudo madeira nova, sim. Tudo carvalho francês e tudo madeira nova. No Petit Verdot, no aragonês e no Sauzão. O Sauzão, por acaso, tem uma particularidade. O Sauzão foi todo com madeira nova. Mas tem uma particularidade porque foi a primeira colheita deste Sauzão. Apesar de ser a vindima, ter sido plantada em 2015, 2015 obviamente não produziu, 2016 também não, 2017 seria a primeira vindima, acabámos por não colher nada porque teve um ataque de ácaros brutal a seguir à floração e tivemos de tirar a uva toda ao chão numa fase precoce para tentarmos que a vinha não sofresse muito. 2018 foi realmente foi a primeira vindima deste Sauzão, a dar aqui muita frescura. Entrou na adega com um pH baixíssimo, com uma acidez muito elevada. Claro que muita dela se perdeu, mas ficou com uma cor muito profunda, portanto uma casta que aqui nos ajudou bastante no perfil. Apesar de a casta que está aqui em grande maioria ser o aragonês, o Sauzão consegue nos dar aqui uma frescura muito interessante e muito oportuna. Luís, este último vinho é um vinho bastante gastronómico. No Alentejo, com o que é que podíamos harmonizar este vinho? Aqui. Eu acho que este vinho não é um vinho que se deveria talvez muito bem com um javali. E aqui perto de nós, ou perto da nossa adega, temos aqui um grande restaurante que é o Adler e tem um javali incrível. É verdade. Sugeria esse prato muito alimentado e gastronómico que casava muito bem com este vinho.
Exatamente, caça, pratos com molho de esforço, ou mesmo se for uma carne gorda na brasa, também de certeza que harmoniza bem com este vinho. E só mais uma pergunta, Luís. Nesta fase de quarentena, onde é que nós podemos encontrar os vossos vinhos? Neste momento estamos a vender na nossa loja online e junto de um parceiro também na sua loja online, que é a Feira Soares, e para já são estes dois principais intermediários. Temos também a CVRA do Alentejo, que está a fazer um excelente trabalho de divulgação dos produtores, quem nos estamos também a associar, e agora com esta questão do Covid é mesmo isto, é termos um pouco de cuidado com a nossa saúde, com a saúde de todos, e a venda online acaba por ser o canal privilegiado para colocarmos e levarmos os vinhos às pessoas, aos consumidores que gostam.